Bem, estamos de volta então. Felizmente o Instagram... Vamos aguardar, acho que tem mais... A pessoa ainda não entrou. Ok. O pessoal está entrando, vou aguardar só mais um minutinho. Somos 9, já vai aumentar. Vamos esperar. Acho que a gente está com um quórum aí de uns 20 participantes. Deixa eu aguardar só mais um pouco. 16. O pessoal está entrando. Ok, 18. Só esperar chegar aqui nos 20 integrantes. Eu acho que já é o tempo razoável para a gente começar. 19. Muito bem. Ok, eu acho que agora praticamente todos que estavam já conseguiram voltar. Peço desculpas a vocês, é porque infelizmente o Instagram ele não nos deixa editar tão bem a transmissão ao vivo. Então, quando eu saio do computador, que eu gosto de utilizar para fazer a transmissão do nosso louvor, eu tenho que passar aqui para o celular, né? Porque aí fica mais fácil de salvar depois a nossa reunião diretamente no Instagram. E aí na hora que eu faço essa passagem para o celular, a nossa conexão cai. Mas o importante é que deu certo, estamos todos juntos aqui. Vamos iniciar então a nossa palavra. E o tema de hoje é o estudo do livro do profeta Abacuque. Então quem estiver com as Bíblias, eu espero que todos estejam aí com suas Bíblias nas mãos, abram no livro de Abacuque. Nós vamos fazer esse estudo específico. Esperando aqui, bom, acho que todos que estavam na reunião anterior já estão aqui na sala anterior. Somos 26 agora, 27. Ok, pessoal, então quem está entrando agora, livro de Abacuque, é o tema do estudo de hoje. Deixem aí apostos no capítulo de número 1, versículo 1, a gente vai começar do início mesmo do livro. São apenas 3 capítulos. Quem estiver me ouvindo e me vendo bem, por favor, manda um joinha aí, manda um aceno. Algumas pessoas já estão acenando aqui. Algumas pessoas cumprimentando. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo direitinho? Só para eu ter certeza e poder dar prosseguimento. Tá tudo ok aí com a conexão, pessoal? Estou com essa preocupação porque geralmente aqui essas lives desse meu local aqui de casa às vezes dá um pouquinho de problema. Tudo ok, né? Obrigado, Ítalo, ok. Patrícia, obrigado. Então tá. Vamos fazer então a leitura dos versículos 1 a 4 para iniciar. Livro de Abacuque, capítulo 1, versos 1 a 4, diz o seguinte: Advertência do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Vamos orar novamente? Senhor, mais uma vez nós te pedimos ajuda para entender a tua palavra, que essa interpretação não venha de mim, não venha dos participantes, mas que seja uma interpretação dirigida pelo teu Espírito Santo. Nos ajuda, Deus, porque nós somos completamente incapazes de compreender a grandeza da tua sabedoria, mas pela tua misericórdia, pela tua graça, nós cremos que podemos ter acesso à sua verdade. E é assim que nós te pedimos ajuda, como teu povo, como a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu estou utilizando aqui a tradução da Nova Versão Internacional. Provavelmente vocês estão aí com Almeida Revista e Corrigida, alguma versão da Almeida. Poucos certamente estão com a Nova Versão Internacional, mas eu acredito que não vai ter muita divergência não. Tá? Tem algumas palavras aí que mudam um pouquinho. Obrigado a vocês que acenaram, que me deram essa ajuda aqui para informar que está tudo ok. O irmão Adriano falou que está baixo. O áudio está baixo?
Os demais falaram que tá tudo ok. A Ilane falou que o áudio tá bom. Eu vou deixar o microfone aqui bem pertinho. Show. Acho que agora tá ok. Não deve ter nenhum ruído de vento. O microfone tá bem perto. Como foi só o irmão Adriano que afirmou aí que o áudio não tá tão legal, talvez seja o caso de sair e entrar novamente, tá? Os demais confirmaram que está tudo ok. Que bom. Bom, pessoal, Abacuque, ele é considerado um dos profetas menores. Isso não quer dizer que menor de menos importante, tá? A gente divide aí os livros proféticos entre profetas maiores e menores por conta do tamanho do livro. Então, quando a gente fala que Abacuque, por exemplo, Sofonias, são profetas menores, isso quer dizer que eles escreveram livros pequenos. Abacuque são 3 capítulos, então ele entra nessa classificação. Repito, tem nada a ver com a importância. Todos eles são de extrema importância, senão não estariam inseridos dentro do livro sagrado, dentro da Bíblia. Tá? Ele é um profeta que viveu mais ou menos em 597 a.C., acho que é isso. E alguns historiadores falam que ele é conterrâneo aí de alguns outros profetas, como por exemplo Jeremias. Isso não é consenso. Eu particularmente acredito que ele tenha vivido um pouco antes do profeta Jeremias, até porque Deus ele costumava levantar um profeta de cada vez para ajudar, para auxiliar os reis de cada época. Então nesse período Israel já estava dividida em 2 reinos, Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Sul ali constituído principalmente por Judá e Benjamim, mas a gente sempre fala em Judá porque Benjamim era uma tribo muito pequenininha, e as outras tribos no Reino do Norte. O Reino do Sul notadamente foi marcado por reinados mais fiéis ao Senhor. Claro que nós tivemos reinados muito ruins também, mas o Reino do Norte foi muito mais conturbado e acabou caindo antes do que o Reino do Sul, né? E o Reino do Sul depois, posteriormente, foi levado cativo pela Babilônia. E Abacuque, então, foi um profeta levantado por Deus para agir, para atuar principalmente no Reino do Sul. E quando Abacuque ele é utilizado, quando ele é usado por Deus, quando ele é instigado a se manifestar através de um agir do Espírito Santo, ele manifesta logo no início, foram esses versículos que nós lemos, um inconformismo com a situação espiritual do povo de Deus. Então aqui, quando ele fala nesses primeiros versículos, fica aí atento, nós estamos falando por enquanto dos versículos 1 a 4, quando ele questiona a Deus, por exemplo, no versículo 2, até quando, Senhor? Ele está perguntando para Deus em oração, até quando clamarei por socorro sem que tu ouças? Não é que ele estava sendo perseguido, é porque ele estava pedindo socorro porque ele era um homem que buscava a Deus e estava no meio de uma nação completamente impura, né? E aí ele pergunta assim, até quando gritarei violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, no verso 3. A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. A irmã Natécia está perguntando, o pastor está onde? Está perguntando para o pastor Zé Filho, né? Se der algum problema na minha conexão, falem, hein, gente? Manda uma mensagem, que eu estou acompanhando aqui as mensagens. Eu acho que aqui da minha parte está tudo bem. Então, o profeta Abacuque, ele está numa sociedade completamente pervertida. Era um povo separado por Deus, mas que havia abandonado os caminhos do Senhor. Boa parte daquele povo se lançado à idolatria e, ao mesmo tempo, era um povo religioso. Ao mesmo tempo, era um povo que ia para a igreja, naquela época era a sinagoga, que nós classificaríamos hoje como a nossa igreja evangélica. Então, eles estavam frequentemente nas sinagogas, eles faziam ofertas, eles faziam os seus dízimos, eles compareciam às festas anuais, a todos os encontros religiosos, mas ao mesmo tempo o coração daquele povo estava longe do Senhor, aquele povo estava vivendo em pecado, vivendo em mentira, em meio a homicídios, em meio a adultério. E Abacuque, então, ele tem o seu coração agitado, ele se sente transtornado por conta dessa realidade social que ele estava vivendo.
algo me parece que muito semelhante ao que nós vivemos nos dias de hoje, não é verdade? Então, eu acredito que todos vocês aí que estão assistindo essa pregação, aqueles que vierem assistir essa pregação depois gravada, em algum momento, se não com de forma constante, sente tristeza, sente uma pressão de viver num mundo tão deturpado como nós temos vivido hoje, né? Se a gente pensa que Sodoma e Gomorra era uma coisa difícil, eu acredito que hoje a situação do mundo está pior do que Sodoma e Gomorra, né? Hoje em dia, nós pregarmos o Evangelho abertamente gera perseguição ao redor do mundo, em alguns países muito mais, a gente já conversou sobre isso, sobre a igreja perseguida, mas tem gerado perseguição aqui no Brasil também. A Ana Paula Valadão, para quem não sabe, eu acredito que todos vocês devam estar sabendo disso, mas a Ana Paula Valadão está sendo processada por crime de ódio, porque em uma entrevista perguntaram para ela o que ela achava das uniões homossexuais e ela falou que ela não criticou, né? Ela não ofendeu ninguém, ela não foi agressiva, mas nessa entrevista, isso aí se vocês jogarem no YouTube vocês já acham com facilidade, nessa entrevista ela falou que para o povo evangélico a luz da Bíblia não é certo, ela só disse isso, né? Então ela falou, olha, à luz da Bíblia nós entendemos que o casamento é destinado para pessoas de sexos opostos, é algo para o homem e a mulher. Então ela falou do ponto de vista bíblico, sem ofender, sem atacar, sem instigar grupos contra outros grupos, e ela está sendo processada criminalmente por falar da Bíblia. Então nós estamos numa sociedade que, se não tiver pior, está pelo menos igual a Sodoma e Gomorra. Nós estamos em uma sociedade que pressiona cada vez mais o legislador pela legalização do aborto, tem movimentos para tentar legalizar a pedofilia, tem movimento para tentar tornar normal zoofilia, que é sexo entre seres humanos e animais, tem movimentos aqui no Brasil, eu estou falando de Brasil, movimentos fortes tentando legalizar o poliamor, que é o relacionamento civilmente reconhecido entre 3 ou mais pessoas. Recentemente, ainda bem, o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão administrativo do Judiciário, ele disse não, e o nosso Judiciário seguiu, pelo menos por enquanto está seguindo essa linha de dizer não é possível o casamento entre 3 pessoas ou mais ao mesmo tempo, assim como a união estável, mas eu acredito que não vai demorar para que o nosso Judiciário ceda e passe a permitir. Então, pressão pelo poliamor, daqui a pouco nós teremos no Brasil 3 ou mais pessoas se casando entre si ao mesmo tempo, vivendo na mesma casa. Você falar que não concorda com o homossexualismo virou crime no Brasil. Vejam que você xingar, você ofender, você defender atitudes violentas e agressivas contra pessoas homossexuais, isso é crime, de fato, eu concordo. Isso não pode, isso é errado. Agora, a gente falar que a luz da Bíblia é errado, que para nós cristãos isso não está certo, também foi criminalizado. Nós não podemos mais. Eu continuo falando, quem quiser processar, que processe. Agora, tem crente aí que tem medo, né? Tem medo de processo, tem medo de cadeia, prefere negociar. Não é o meu caso, não é o caso do pastor Zé Filho. Então, assim, nós estamos num estado de depravação moral que é muito semelhante ao período que Abacuque viveu, muito semelhante ao período que Abacuque denunciou. Quando Abacuque estava fazendo essa oração da primeira parte do capítulo 1, ele estava sentindo essa mesma pressão maligna que nós temos sentido aqui nessa terra. Essa situação da corrupção prevalecer sempre, dos corruptos sempre vencerem, né? Quem tem muito dinheiro nunca vai para a cadeia, quanto mais corrupto e mais influente, mais a pessoa manda no país, e a gente cansa de ver a injustiça prevalecer, isso tanto em larga escala quanto pequena escala, né? Às vezes acontece, eu vejo na minha profissão, pessoas que deveriam zelar, por exemplo,
pelo interesse de pessoas incapazes. Já vi casos de membro do Ministério Público dando parecer contra o interesse de um menor numa ação de alimentos em favor de um pai que está querendo parar de pagar pensão, está querendo burlar a sua obrigação como pai, e integrante do Ministério Público, promotor de justiça, dando parecer favorável, apoiando, pedindo para o juiz negar. Então a gente vê essas situações de desigualdades tanto num plano micro quanto num plano macro, né? Inclusive com muitos dentro das igrejas dizendo que são evangélicos, dizendo que são crentes e adulterando a justiça, distorcendo a verdade, deixando de aplicar a verdade, principalmente a verdade bíblica. Então essa situação desesperadora de degradação moral era a situação que o profeta Abacuque estava vivendo. Então, na hora que ele diz assim, Senhor, eu estou clamando a Ti, porque só há violência aqui no nosso meio, né? Na hora que ele diz, versículo 13, até quando eu vou ter que contemplar a maldade? Até quando eu precisarei contemplar a injustiça? Só há conflito, só há injustiça por todos os lados. Então aqui o profeta Abacuque está orando. E nos versículos 6 a 7, 6 e 7, depois eu vou pular para o 11, vem a resposta de Deus. É porque, apesar de serem 3 capítulos mais curtos, a gente precisa pensar aqui por conta do tempo. Então, versículo 6, vem a resposta de Deus a essa oração do profeta Abacuque. Estou trazendo os babilônios, responde o Senhor, no versículo 6, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. E no versículo 11, Deus continua falando, depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Então Deus está dizendo em resposta a Abacuque, não se preocupe porque eu não estou dormindo, não se preocupe porque eu continuo sendo Deus, sempre serei Deus e eu não deixarei a impunidade passar em branco. Deus está dizendo que Ele não vai deixar a impiedade reinar para sempre, que Ele se levanta no momento oportuno para fazer justiça. E nesse caso aqui, Deus está falando que vai utilizar a Babilônia contra o seu próprio povo para fazer justiça. E olha que coisa interessante, né? Deus não está falando que vai mandar anjos santos, que vai mandar criaturas santas, Ele está falando que vai levantar homens que são piores do que os próprios hebreus. Ele está dizendo, olha, eu estou trazendo uma nação que é pior, que é mais injusta do que vocês e que vai fazer o que bem entender com vocês. Eu vou entregar o meu povo nas mãos de uma nação extremamente cruel. E quem não conhece a Bíblia, quem tivesse convertido há pouco tempo, ou ainda está conhecendo, ainda não teve esse processo de conversão e me ouve falar isso, ou vê essa passagem em Abacuque, pode pensar, meu Deus, mas como pode? Deus escolheu esse povo e agora Deus está entregando esse povo selecionado nas mãos de uma nação totalmente depravada, como os babilônios. Como pode? Como Deus pode ser capaz de fazer algo desse tipo? E quando a gente começa a estudar no Antigo Testamento, a gente vê como que Deus reiteradamente dá chance do povo mudar. Ele estimula o povo a mudar, ele chama o seu povo ao arrependimento, ele levanta profeta atrás de profeta, não só para auxiliar os reis, desde do profeta Saul, mas também para auxiliar o povo. Mas o povo insiste em pecar, o povo insiste em cair, e assim também é nas nossas vidas. Por muitas vezes aqueles que estão ou que dizem estar nos caminhos do Senhor se afastam, se entregam ao pecado, se desviam, e Deus levanta a voz profética, Deus usa o pastor, Deus usa um irmão dentro da igreja, Deus usa uma pregação no YouTube, usa um vizinho para pregar, para induzir a pessoa, instigar a pessoa para uma aliança, para reconsertar a aliança que ela fez com Deus, mas a pessoa insiste em pecar. Então chega um momento que Deus diz basta, não dá mais. Você é uma pessoa extremamente, você é uma pessoa com servidura, você é uma pessoa que insiste, persiste no erro, é uma pessoa que não abre mão de viver no pecado, e ao mesmo tempo quer se declarar cristão. Então chega um momento que a mão de Deus ela pesa com muita força.
Eu costumo dizer, eu sempre quando converso com a Ana Tércia, quando ela fala de alguma situação desse tipo, eu sempre falo que eu me preocupo muito quando alguém está em pecado, quando alguém está vivendo a vida como bem entende dentro da igreja, se diz cristão e faz o que quer, e vive aí no meio do mundo, vive aprontando, vive fazendo mal, planejando mal contra os outros, tentando puxar o tapete dos outros, fazendo artimanhas, coisas que são muito mais relacionadas com servos do diabo, né, que não tem nenhuma relação com quem é servo de Deus, mas está lá dentro da igreja. E eu sempre falo, se demorar para pagar, o preço vai ser muito alto. Geralmente, quando Deus pesa a mão logo, vocês podem prestar atenção nisso. Quando alguém erra e Deus castiga logo em seguida, o castigo costuma ser mais leve. Agora, quando a pessoa peca e não para nunca, e Deus não se levanta, aos nossos olhos parece que Deus não está fazendo nada. Quem é vítima dessas pessoas sempre pensa assim, mas será que Deus nunca vai agir? Será que Deus nunca vai se levantar? Deus nunca vai fazer justiça? Eu sempre costumo dizer, espera, porque quanto mais parece que demora para nós, maior é o peso que Deus coloca. E aí quando vem a queda, é extremamente, é algo assim que de fato gera muita pena, gera comoção em todo mundo que está ao redor e que está assistindo. Quando Deus permite a coisa desgringolar, quando Deus desce o peso da sua mão para fazer justiça, quanto mais tempo demora, maior é o peso. Pelo menos eu vejo isso na história bíblica e eu vejo isso na minha experiência dentro da igreja. E foi o que aconteceu aqui com o povo de Israel. Deus foi dando várias chances, fazendo pequenas correções, Deus dava avisos, Deus exortava, Deus pesava a mão eventualmente, mas de forma mais leve, chamando o povo para o conserto, dando oportunidade atrás de oportunidade, mas o povo preferia seguir os Baalins, o povo preferia adorar Baal, o povo preferia buscar a sua própria vontade, buscar luxo material, se apegar a coisas materiais, o povo preferia o adultério, o povo preferia a mentira, o povo preferia o mal, o povo preferia a facada pelas costas dos seus amigos, dos seus vizinhos. E aí chega a hora que Deus fala, agora não dá mais. Eu já dei várias chances, eu já dei várias oportunidades, agora chegou a hora de eu pesar a mão com força. E na hora que Deus faz isso, meu irmão, minha irmã, pode chamar todos os pastores do mundo para orar, pode chamar todos os profetas que você quiser para dar decreto, para bater o pé e proclamar, para amarrar, para determinar o que quiser. Quando Deus fecha uma porta, acabou. Não tem quem abra. Quando Deus dá uma determinação lá do alto, que ele diz, chega, agora basta, a maldade já chegou no limite, eu te dei todas as chances, eu te dei todas as oportunidades de mudar e você não mudou. E Deus dá um decreto para que a justiça seja feita. Não tem oração, não tem jejum, não tem propósito que mude. A justiça vai ser feita. E depois que a justiça é feita, Deus volta com uma nova oportunidade para a pessoa se arrepender, se for um escolhido. Se a pessoa passa a vida aprontando, nada acontece, aí é pior ainda, né? É pior ainda, porque aí vai ser o peso maior, que é o peso da condenação para o inferno. Então, assim, o peso vem, o peso vai se cumprir, a justiça de Deus vai se fazer, todos vão assistir a justiça de Deus sendo feita, como o mundo assistiu sendo feito aqui com o próprio Filho de Deus, que era a nação de Israel. E aí Abacuque fica chocado quando Abacuque recebe essa resposta de Deus, que Deus fala que está levantando um povo cruel, significa que Deus estava falando, eu vou deixar acontecer algo extremamente cruel na sua vida. Aquilo que você jamais imaginou que poderia te acontecer, aquilo que poderia ser o seu maior pesadelo, eu vou deixar acontecer. É o que Deus estava falando para Abacuque. Deus está falando que vai levantar, e para os judeus isso era algo terrível. Para a gente até um pouquinho de entender, é difícil de entender, mas você falar para os judeus daquela época, principalmente, que um povo de fora, um povo estrangeiro, iria dominar sobre eles, isso era assim o pior pesadelo dos judeus, dos hebreus daquela época. Você ser dominado por um povo estrangeiro, se tornar escravo daquele povo, você ser obrigado a seguir as leis e a cultura daquele povo, era o pior pesadelo para eles. Então Abacuque se choca. O próprio Abacuque, que antes estava orando, lá nos primeiros versículos, pedindo a Deus que viesse com a sua justiça, na hora que ele ouve a resposta de Deus, ele leva um choque. E ele fala, Senhor,
mas precisa ser dessa maneira. Olha que coisa interessante, né? Porque Abacuque estava clamando por justiça. Mas é interessante porque quando a gente clama por justiça, a gente pensa que Deus vai fazer da nossa maneira, né? A gente ora a Deus e pensa que Deus vai agir de acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com os nossos planos, mas os nossos sonhos não são os sonhos de Deus e os nossos planos não são os planos de Deus. Então, quando a gente ora a Deus, nós estamos sendo movidos pelo Espírito Santo e Deus vai fazer de acordo com a vontade dele. E aí Abacuque ele estava pensando em uma justiça de uma maneira muito específica. Talvez Abacuque estivesse achando que Deus ia simplesmente endireitar, né? O povo ia amanhecer bom, o povo iria amanhecer espiritual, né? De uma hora para outra. Mas não é assim que Deus age. Deixa eu ver aqui, a Eva colocou uma crente que Deus falou para ela ficar com o marido de outra mulher. Misericórdia! Deus falou para a mulher, para ela ficar com o marido de outra mulher. Pelo amor de Deus, hein? A pessoa ter um mínimo de conhecimento bíblico e achar que isso tem algum fundo de verdade, olha, é difícil de acreditar, viu? Que alguém que está na igreja acha que Deus, né, vai autorizar uma mulher a ficar com o marido da outra, né? E vice-versa, não tem como, né? Eu já vi gente, já tive pessoa próxima de mim dizendo que Deus tinha aberto uma exceção bíblica, né? Esse homem virou para mim e estava em pecado, me convidou para um segundo casamento, um terceiro casamento dele, e eu falei, não vou, né? Eu não vou. Por que você não vai? Eu falei, porque é pecado, né? Isso é adultério, eu não vou ser testemunha de um adultério. E aí ele virou para mim e falou assim, não, mas é porque Deus usou um vaso para dizer que abriu uma exceção bíblica para mim. Eu falei, então a Bíblia já não vale mais para você. Porque o livro de Apocalipse diz que se alguém acrescentar alguma coisa no livro da vida ou retirar, o seu nome será retirado do livro da vida. Então que seja anátema, que seja maldito. Quem se levanta para falar algo contra a Bíblia, automaticamente se torna anátema. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Se torna maldito, né? Mas, infelizmente, nos arraiais, né, cristãos, tem se tornado cada vez mais comum esse negócio de clarividência, né? Pessoas buscarem aí outros irmãos para descobrir o futuro, e as pessoas não param para pensar que quando Deus fala do futuro, Deus dá profecias no Antigo Testamento, ele estava falando para o seu povo, para toda a nação, né? Deus não ficava lá uma cartomante dando um recadinho do futuro materialista de um ou de outro, né? Isso não tem base bíblica nenhuma. Profecia hoje é a palavra de Deus sendo pregada, né? Jesus, o que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então, o que é a profecia? É o que Jesus falou, né? É a palavra de Cristo, é a Bíblia revelada. Né? Qualquer coisa fora disso é mentira, qualquer coisa fora disso é maldição. Bom, então, Abacuque se choca. Abacuque fala, Senhor, mas não era... O Senhor está anunciando uma justiça, mas não era como eu imaginava. Essa justiça que o Senhor está falando, que vai fazer, eu não pensava que seria dessa maneira. E Deus fala, Abacuque, em outras palavras, né? Quando eu atuo, não é segundo a vontade dos homens. Deus não age segundo os nossos corações. Deus é bom, é perfeito e Ele é soberano. Então Ele não vai agir segundo os nossos desejos. E aí lá em Abacuque capítulo 1, versículo 13, Abacuque se assusta e ele diz o seguinte no versículo 13, capítulo 1. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Abacuque está fazendo referência aos babilônios. Porque ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles. Olha que coisa interessante, né? De repente, Abacuque ficou com pena, né? Abacuque estava pedindo para Deus pesar a mão sobre a nação de Israel. Na hora que Deus fala, eu vou pesar a mão usando a Babilônia, ele fala, Senhor, mas eles são piores do que nós. Né? Eu estou orando para o Senhor fazer justiça, mas como que o Senhor está falando que vai fazer justiça? Se o Senhor vai fazer justiça utilizando um povo que é pior do que nós. E aí lá no capítulo 2, versículo 1, Abacuque ele ainda não recebe uma segunda resposta de Deus, ele ficou atônito com aquela primeira resposta de Deus,
Mas a reação dele, a segunda reação dele, depois desse susto, ela é muito interessante. Olha só o que fala o capítulo 2, versículo 1. Aqui é Abacuque. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então Abacuque ele está dizendo no capítulo 2, versículo 1, Senhor, eu fiquei espantado com a tua resposta à minha oração, mas de uma forma ou de outra, eu quero dizer que eu confio no Senhor. Era isso que Abacuque estava dizendo no capítulo 2, versículo 1. Senhor, a tua resposta não foi o que eu esperava, a tua resposta não era exatamente o que eu queria ouvir, mas eu confio no Senhor e eu sei que o Senhor tem os melhores planos, ainda que seja completamente contrário à minha expectativa. E essa tem que ser a nossa reação. Nós não temos que orar a Deus somente quando Deus costuma responder segundo a nossa vontade. Ah, não, eu vou parar de orar porque eu oro, as coisas acontecem de forma diferente. Eu oro esperando a resposta X, acontece a resposta Y. Eu clamo ao Senhor, faço jejum, faço propósito de oração, mas nunca acontece conforme eu estou solicitando a Deus. Mas a Bíblia nunca disse que seria segundo a nossa vontade. Você vai falar, não, Vitor, mas o Novo Testamento diz que tudo aquilo que a gente pedir a Deus em oração, Deus fará. Sim, mas se for de acordo com a vontade de Deus. E nós nem sempre estamos 100% em sintonia com o Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos muito mais em sintonia com a carne do que com o Espírito. Não que necessariamente estejamos em pecado, mas muitas das vezes nós estamos mais envolvidos pela nossa visão mundana, pelo nosso pensamento mundano, que a gente acaba esperando uma justiça que não é divina, ou uma resposta que não é divina. E qual deve ser a nossa reação quando nós oramos e Deus responde de forma diferente? A nossa reação deve ser a reação de Abacuque no capítulo 2, versículo 1. Eu vou ficar na torre de vigia. Senhor, eu vou ficar aguardando, porque seja qual for a tua resposta, eu sei que ela é a melhor. E a gente vai perceber como que Abacuque mantém esse tipo de convicção até o final do capítulo 3. Um pouco mais adiante, Abacuque declara no capítulo 2, versículo 1, que vai ficar aguardando essa manifestação de Deus. E aí no capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, Deus volta a falar com Abacuque. Então diz o seguinte, capítulo 8. Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Deus está falando com Abacuque sobre o que iria acontecer com a Babilônia. E continua o versículo 8. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. A resposta que Deus dá para Abacuque, aqui nos versículos 8 a 10 do capítulo 2 é: olha, de fato a Babilônia é composta por pessoas muito piores do que os hebreus. Eu só vou utilizar a Babilônia agora como eu poderia utilizar qualquer outro povo como meu instrumento. Mas por ser um Deus justo, haverá o tempo, chegará um momento em que eu irei punir a Babilônia. E de fato a Babilônia desapareceu. Hoje nós não temos o Império Babilônico. A verdade é que eu estava até vendo um discurso do primeiro-ministro israelense no meio dessa guerra que Israel está vivendo. Os grandes veículos de comunicação não estão deixando muito claro, A gente acaba sendo obrigado a buscar informação em veículos de comunicação internacional, mas a verdade é que está ocorrendo uma guerra. Israel está em guerra, Israel está sendo atacado constantemente, Líbano ameaçando de entrar na guerra também. E eu achei muito interessante a declaração do primeiro-ministro israelense, porque ele fez menção a toda essa história bíblica, a todos os povos que se levantaram contra Israel, e ele disse o seguinte: todos os que se levantaram foram destruídos. Não sobrou uma nação que tenha se levantado contra o povo judeu, que tenha a promessa de proteção divina. E é verdade.
Você não acha a nação dos filisteus, por exemplo, que por centenas de anos atacou o povo hebreu. Né? Você já não acha mais os amorreus, você já não encontra mais os moabitas, você não encontra mais todas aquelas nações que oprimiam os assírios. Aí você vai falar, não, mas essas nações acabaram virando outros países. Não, elas se destruíram e acabou que formou um conglomerado com outras nações que acabaram ocupando aqueles espaços também e tudo. Então, hoje o que é o Iraque não é a Babilônia, apesar que a Babilônia estava lá naquela região, mas você já não tem mais o povo babilônio. Né? Todos esses povos, os moabitas, todos esses que se levantaram contra o povo de Israel, eles foram dizimados da história. Né? Então Deus estava falando aqui para Abacuque, chegará o tempo em que eu farei a justiça sobre a Babilônia. De fato, Abacuque, Deus estava dizendo, Abacuque, você tem razão. O povo da Babilônia é um povo extremamente perverso, eles são piores do que vocês. Mas não se preocupe com isso. Eu vou usar a Babilônia para fazer justiça em Israel, e depois chegará o tempo em que eu farei a justiça sobre a Babilônia. E aí tem gente que está pagando preço, que está sendo assolado por Deus e pensa assim, e Deus não vai fazer nada com quem está pecando, envolvido nessa relação. Deus fala, primeiro eu vou fazer justiça no teu caso, e depois eu faço justiça com as outras pessoas envolvidas. Então, Deus ele usa situações injustas, Deus usa pessoas injustas, Deus usa situações injustas, muitas vezes para pesar a mão sobre um grupo, uma cidade, uma pessoa, uma sociedade que esteja em pecado. Então, por exemplo, se o Brasil está em pecado, e nós estamos muito, a sociedade brasileira, né, lá, olha que interessante, pelo último censo brasileiro, pelo último censo, eu não me lembro que ano que foi, eu não sei se foi, eu não me lembro agora, eu não me lembro o ano que foi o nosso último censo, mas pelo nosso último censo, mais de 80% da população brasileira é cristã. Essa população cristã é dividido aí entre católicos e evangélicos. Mais de 80% da população brasileira é cristã. Eu fico me perguntando, onde está essa população? Porque o Brasil ele vive em pecado. Essa é a verdade, a nossa sociedade é uma sociedade altamente pecaminosa. O Brasil é conhecido internacionalmente como o país do carnaval, das mulheres que dançam peladas ou seminuas. Quem duvida disso é só ir para Beira-Mar, fazer um passeio. O que mais se vê é turista com mulheres seminuas, depravadas, eles vêm aqui para praticar o famoso turismo sexual. O Brasil é visto internacionalmente como um país em que as mulheres se prostituem. Inclusive é sempre recomendável, quando as brasileiras viajam para o exterior, bons agentes de turismo sempre recomendam, olha, mulher brasileira fora do Brasil não cumprimente com abraço, com beijinho no rosto, nem com aperto de mão. Cumprimente de longe, olá. Porque quando eles sabem que é uma brasileira que já estende a mão, dá um beijinho no rosto, eles já dão um sorrisinho pensando que ela vai fazer o que eles bem entenderem. Essa é a imagem que tem do Brasil. E aí eu penso, meu Deus, 80%, mais de 80% cristão. E essa é a imagem que nós passamos para o resto do mundo. Não é? Então, quando Deus ele pesa a mão sobre um país, ele pode usar algo muito pior. Nós estamos vivendo algo parecido nos dias de hoje. Tem muito cristão perguntando por que Deus permite esse vírus, por que Deus permite essa assolação. Aí tem gente que fala, não, mas esse vírus foi uma criação em laboratório, isso é uma arma, né, biológica. Eu não sei, ninguém tem certeza. Eu acho que um dia a gente ainda vai saber, mas não importa. Se esse vírus surgiu espontaneamente na natureza, se ele veio dos animais ou não, se esse vírus foi manipulado geneticamente ou não, isso pouco importa. O que importa é que Deus está no controle. E se isso está acontecendo, isso não escapou do controle de Deus. O que está acontecendo no mundo não é algo que fugiu ao controle. Deus não está impressionado, Deus não está assustado com o que está acontecendo no mundo. Eu fui pego de surpresa. Claro que não. E alguém pode pensar, mas por que Deus permite, Deus sendo santo, Deus sendo bom, permite que uma doença tão terrível assole a terra? A resposta está aqui em Abacuque. Deus permite que pessoas
piores do que aquelas que estão sendo julgadas, sejam usadas para fazer justiça. Então Deus permite que uma situação extremamente terrível seja utilizada para punir um povo ou para punir toda a humanidade. Aqui em Abacuque nós vemos que isso é absolutamente normal e que isso é completamente viável do ponto de vista da justiça de Deus. Então Deus ele fala que uma hora todos os injustos vão pagar, mas que isso não seria empecilho para ele usar aquela nação como ferramenta de justiça contra o seu povo. Logo em seguida, Abacuque faz uma oração, agora no capítulo 3, versículos 1 a 6, Abacuque faz uma oração dizendo o seguinte, o versículo 1 diz assim, oração do profeta Abacuque, uma confissão, dependendo aí da versão da tua Bíblia, essa expressão, uma confissão no versículo 1, vai estar em forma de cântico, em forma de louvor, enfim, isso vai mudar de acordo com a tua versão, não importa. Mais importante aqui, versículos 2 a 6, olha a oração do profeta, versículo 2, Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram, os caminhos dele são eternos. Então nessa oração de Abacuque, aqui no capítulo 3, versículos 1 a 6, a gente percebe como Abacuque reconhece a grandeza, o poderio colossal de Deus. Ele está dizendo, Senhor, tu és tão poderoso, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão onipotente, que o Senhor domina todas as forças da natureza. Até os maiores montes são abalados ao seu mover. A sua movimentação, o seu pisar dos pés é capaz de destruir os mais fortes montes da terra. Ele está dizendo que todo o poder da física é concentrado nas mãos de Deus. Na hora que ele diz, capítulo 4, seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão. Onde se escondia o seu poder, ele está dizendo, o Senhor detém todo poder e autoridade em todo o universo. Abacuque está reconhecendo que Deus domina as leis da física, que Deus domina os poderes da terra e de todo o universo. Ele está dizendo que até mesmo as pragas, as doenças são dominadas por Deus. Aqui no versículo, versículo 5, pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Abacuque está dizendo, o Senhor tem controle sobre tudo. Deus domina todos os poderes da terra, todos os seres humanos. Desde o menor vírus, da menor bactéria, desde o menor átomo, até as leis do cosmos, Deus domina e controla. Não há nada que esteja fora do poder e do controle de Deus. Isso é muito importante, nós termos essa capacidade de reconhecer a autoridade de Deus sobre as nossas vidas e sobre toda a situação da terra. O que nós estamos vivendo hoje está sob o controle de Deus. Essa pandemia está fora do nosso controle, está fora do controle da ciência. Hoje os médicos já não conseguem mais entrar em consenso. Essa doença, ela é uma doença respiratória, ela é uma doença vascular, ninguém tem certeza. Essa doença causa tal sintoma ou não causa. Ela age assim ou age de outro jeito. Ela pode matar ou não pode matar. Qual é a população vulnerável? No início eram os idosos, eram os diabéticos, agora pegando o jovem. Ninguém sabe. Mas de uma coisa nós sabemos. Está debaixo do controle de Deus. Deus controla, Deus domina. E se o que está acontecendo é porque Deus permitiu. E qual deve ser a nossa reação? Reação de pavor? Ou de olhar para Deus e falar, o Senhor está sendo injusto de permitir que isso aconteça?
O mundo vivia em pecado, mas, Senhor, dessa vez foi muito pesado. Descer a tua mão dessa maneira sobre toda a humanidade acabou sendo pesado demais? Não, essa não deve ser a nossa reação. A nossa reação deve ser a reação do profeta Abacuque. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e nós vamos aceitá-la, seja qual for. Então, nos versículos 17 a 19 do capítulo 3, nós temos uma passagem que é uma das mais conhecidas do livro de Abacuque, e ainda que você não soubesse que era de Abacuque, provavelmente você já tinha ouvido, pelo menos, os versículos 17 e 18. Então, Abacuque, ele ora, finalizando o seu livro no capítulo 3, nos versículos 17 a 19, dizendo: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Quando Abacuque faz essa oração, ele faz essa oração não pensando que a situação material na sociedade de Israel ficaria bem, pelo contrário. Quando Abacuque faz essa oração, ele faz pensando que tudo iria ficar muito difícil. Na mente de Abacuque, e Abacuque ele participou da represália dos babilônios, tá? Ele não morreu antes, ele foi levado também, ele participou desse momento trágico na história do povo de Deus, de ser feito escravo pela Babilônia. Então, quando ele faz essa oração já contando com o pior. Então, a gente geralmente cita, né, o início, pelo menos versículo 7, pensando assim sempre em coisas lindas, né? A gente pensa assim, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, a gente sempre pensa assim, não, vai ser tudo como eu espero. Não, Abacuque aqui ele estava fazendo uma declaração que Paulo iria fazer muito parecida no futuro. Né? Eu já vi adesivos de carro, o pessoal coloca adesivo assim, tudo posso naquele que me fortalece. Né? E muitas vezes a pessoa não sabe nem em qual contexto essa passagem foi inserida, em qual contexto Paulo fez essa declaração. Paulo fez essa declaração, pessoal, depois de estar preso, depois de passar fome, depois de ser chicoteado, de ser espancado. Aí Paulo vira e faz a seguinte declaração: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo estava dizendo que, da perspectiva humana, as coisas não ficariam em paz para o corpo dele, para a satisfação material dele, mas da perspectiva espiritual, tudo ficaria bem. Por isso ele tudo poderia naquele que o fortalece. Então Paulo estava dizendo, eu posso passar fome, eu posso perder tudo que eu tenho, as minhas esperanças materiais podem se esvair, mas eu continuo firme em Deus, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E aí Paulo estava dizendo o que Abacuque já tinha falado aqui, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, Abacuque estava dizendo, ainda que do ponto de vista material tudo dê errado, tudo fique fora do que a gente espera, ainda assim eu confiarei em Deus. Abacuque nesse momento, ele tinha a promessa de que os babilônios iriam dominar Israel. Ele tinha a certeza de que Deus fala e não falha e que, portanto, todo o povo se tornaria escravo, muitos seriam mortos e a nação seria arrasada. E mesmo assim, mesmo com essa certeza, mesmo depois dessa profecia que Deus lhe entrega, Abacuque declara no versículo 19, o Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Cervo, para quem não sabe, é um animal de médio a grande porte, mas ele é extremamente leve e quando ele corre, ele é extremamente veloz, a ponto de parecer que as suas patas sequer tocam no chão. Então ele é um animal que consegue transpor os obstáculos com uma facilidade impressionante. É muito difícil, inclusive, o seu predador natural
é o guepardo, se não me falha a memória, que é o felino mais rápido do mundo. Até mesmo o guepardo tem dificuldade de alcançá-lo por conta da sua agilidade e velocidade. Então, na hora que ele fala, ele faz os meus pés como os do cervo, ele está falando, Deus me capacita a voar, Deus me capacita a sair dessa realidade humana. E ele diz assim, ele me habilita a andar em lugares altos. Então Abacuque está dizendo, ainda que tudo fique ruim aqui na terra, eu confio em Deus porque Ele vai me colocar no seu abrigo seguro, porque do ponto de vista espiritual eu estou protegido e eu sei que quando eu partir dessa terra eu estarei ao lado do meu Criador. E essa deve ser a nossa posição como cristãos. Não de ficar fazendo oração esperando que Deus satisfaça as nossas necessidades humanas. Não de pensar, eu vou servir a Deus, eu serei grato a Deus se eu orar e ficar tudo bem. Se eu orar e ficar tudo em paz. Então é muito bom orar, porque quando eu oro, Deus me dá essa paz que eu espero. Pode não ser assim. Pode ser que você ore e as coisas piorem. E a tribulação aumente. Mas é aí que nós temos que estar conectados com Deus e ter uma espiritualidade tão avançada a ponto de declarar para o Senhor, Senhor, ainda que tudo aqui nesse plano fique ruim, ainda que tudo piore, porque a tua mão está pesando sobre essa nação ou sobre esse mundo por conta do pecado, eu sei que a minha comunhão com o Senhor não será abalada, eu sei que o Senhor me fará andar por lugares altos, que eu jamais sairei da sua presença, e é isso que me importa. E é isso que importa para nós como povo de Deus, estar na presença de Deus. E isso é algo, meus amigos, que o mundo não pode tirar, que o inferno não pode tirar. A nossa comunhão com Deus, uma vez estabelecida, não há poderes no mundo nem no inferno que sejam capazes de abalar esse nosso relacionamento, essa nossa amizade com Deus. Então depende de nós buscar ao Senhor, orar a Deus não por interesses materiais, orar a Deus para ter amizade com Ele, para sermos amigos de Cristo, para termos intimidade, convivência diária com Deus. E isso, e somente isso, deve ser suficiente para nós, a ponto de sermos capazes de declarar como Abacuque e como Paulo, que não importa a realidade do mundo, não importa as nossas dificuldades materiais, nós podemos tudo naquele que nos fortalece, porque Ele, como diz aqui no final do verso 19, Ele nos habilita a andar em lugares altos. Amém? E assim nós conseguimos finalizar a palavra de hoje, conseguimos abarcar aí os 3 capítulos de Abacuque, fazendo tanto um apanhado histórico quanto trazendo isso para o nosso momento, deixando isso bastante contemporâneo. Eu espero que essa palavra tenha sido bastante produtiva para vocês, foi para mim, e que dessa maneira nós possamos prosseguir essa semana meditando na palavra do Senhor e desenvolvendo cada vez mais a nossa intimidade. Amém? Vamos fechar os nossos olhos para orar e encerrar o encontro de hoje. Senhor, obrigado, Deus, por mais essa doutrina, obrigado por mais essa reunião, por essa Tua palavra. Nós te pedimos, Deus, que essa Tua verdade ela não entre por um ouvido e saia pelo outro. Não permita, Deus, que amanhã a gente já tenha esquecido do que foi falado hoje, mas que nós consigamos, de fato, meditar na Sua verdade e que nós consigamos estudar a Sua palavra, ter esse compromisso diário de reservar um tempo para estudar a Sua verdade, para meditar nela através de orações, através de louvores também e através de um estudo sistemático, e que, Senhor, a Tua palavra fique latente em nossos corações, em nossas mentes, gerando transformação todos os dias. Que quando nós estivermos longe do Senhor, quando nós nos afastarmos por um único centímetro do centro da Tua vontade, o Teu Espírito Santo possa trazer à nossa memória toda a Tua palavra que tem sido pregada e dessa maneira nos instigar, nos conduzir de volta para o centro da Sua vontade. Porque não há nada mais importante, não há nada que nos seja mais valioso do que fazer a Sua vontade e ter amizade com o Senhor e viver em comunhão com o Teu Santo Espírito. É assim que nós oramos e lhe pedimos o Seu auxílio, no nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amigos. Vamos encerrando por aqui. Um abraço para todos vocês, uma boa noite, um bom resto de semana. Até o culto de domingo.
Fiquem em paz. E que a paz, o amor e a misericórdia do nosso Deus esteja com cada um de vocês e as santas consolações do Espírito Santo inunde os seus corações, desde agora e por toda a eternidade. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.